Rafa, você. A Alpine, na pré-temporada a gente viu que ela tinha vindo com uma baleia jubarte de carro, né? Você olhava assim à frente. Uma beluga, né? Obrigado, Débora. Eu não sou muito bem de química, né? Não entendo muito bem de vida ambiental marítima. Mas essa beluga, a gente ficava assim, cara, que carro estranho. Aí a pré-temporada já foi xoxa pra caramba. Começo, meio difícil, ali uma disputa entre Ocon e Alonso estava muito distante de ser favorável para o espanhol, mas agora, recente, a gente está vendo os caras alucinados, já com vitória, né? Putz, o Alonso ali namorando pódio, que é uma coisa que eu quero muito. A Alpine, assim, teve esses probleminhas no começo, mas hoje ela já engatou, né? Ela já parece que já conseguiu tirar o Urucubaca do Cyril ali do boxe e está conseguindo entregar bons resultados. Ai, gente, posso ser sincera? Eu gostaria muito que o Cyril estivesse lá para ver essa vitória aí. Mas ele não tá, né? Mas sim, eu acho que o início é engraçado porque o campeonato mais compacto, assim, do ano passado me acostumou mal. Eu tô tipo, cara, minha memória de como foi o início do ano já apagou, porque foi tudo tão espaçado, né? Tipo, a gente tá tendo um ano tão grande com tanta corrida. Mas sim, foi um começo bem ruim, assim, a gente né, tá falando, pô, vai capengar e tudo mais. Daí tinha aquela questão de como que ia ser a chegada do Alonso lá, se tinha gente falando, tá aí 2 anos parado, tem enferrujado, só veio vir aí mesmo para dar uma assistência na equipe. Outros também achavam, não, ele vai vir com tudo, vai comer, engolir o Ocon e todas essas questões, mas eu acho que a gente teve um casamento bem legal. É claro, a gente teve momentos que um estava em alta e o outro estava em baixa. A gente teve muito isso, né? Tanto que depois que o Ocon assinou o contrato com a Alpine de novo, ele sumiu, né? Ele sumiu, foi aparecer agora que ganhou a corrida, né? Então, eu acho que tá sendo um campeonato legal para eles, em vista de tudo que a Alpine barra Renault estava tentando nos outros anos. Conseguir essa vitória foi realmente. Claro, não foi uma vitória conquistada na questão de tá com um carro equilibrado comparado a uma Mercedes e uma Red Bull. Não tá. Foi realmente aquelas situações de acidente de corrida, a Mercedes errando com o Hamilton e tudo mais, mas garantiu lá a vitória lá na frente, o Ocon segurou o Vettel por toda a corrida. Ao mesmo tempo, o Alonso também fez o trabalho dele, porque o Alonso segurar o Hamilton também não era só uma condição da posição dele, mas a condição de o Ocon não perder a vitória, porque se o Hamilton tivesse passado o Alonso na primeira tentativa, pô, ele tinha alcançado o Ocon facilmente. Eu acho que tá todo mundo meio, né, concorda com isso. Então, tá sendo um trabalho bem legal ver os dois. E isso de ver o Alonso no pódio, por um instante, assim, na corrida, eu tava muito feliz pela vitória do Ocon, mas eu realmente lá, internamente, eu tava pensando assim, pô, já pensou dar alguma coisa com o Carlos Sainz e com o Ocon e termina, tipo, Vettel, Hamilton, Alonso? Aí eu sou muito viúva 2012. Mas eu pensei isso falando, não tem que dar acontecer nada de ruim com ninguém, porque é aquilo que a gente vive pregando. Não deseje mal pros outros, porque senão vai voltar pra você, né? Mas tá sendo interessante o ano da Alpine. Vamos ver o que vai ser daqui para frente, mas eu acho que eles já estão conquistando algo. Eles estão conquistando já algo interessante, algo que eles queriam já conquistar. Eu acho que uma vitória já é tipo o maior pilar que o Alpine podia conquistar esse ano, né? É aquela vitória. Então eu acho que o primeiro semestre deles foi bom. Então, eu acho que assim, tendo todas as adversidades, né, que a equipe teve durante o ano, né, esse começo do ano, em que o carro teve um problema ali no nascimento dele em questões, né, porque a gente está falando de um carro que ele veio do ano passado, sofreu as modificações para poder estar no campeonato desse ano. A Alpine ela foi muito diferente do que todo mundo tinha pensado para os seus carros, né? Acho que principalmente quando a gente está falando ali da Aston Martin e também da AlphaTauri, foi realmente o carro que acabou chamando a atenção na pré-temporada por todo aquele jeito que ele tinha, né? Era aquela coisa, tipo, ou ia dar muito certo ou ia dar muito errado, sabe? Com as mudanças que eles fizeram. Mas eu acho que de todas as equipes, assim, se a gente for parar para poder pensar, foi a equipe que mais foi para fora da casinha dela, tipo, mais do que ela poderia estar na zona de conforto, ela tentou arriscar. Então, infelizmente, eles tiveram aquele problema lá, né, no túnel de vento. Foi até um vídeo que eu acabei fazendo aqui
o BP para poder explicar as questões, porque a gente teve todo mundo da Alpine vindo para poder falar o que tinha acontecido, e a gente teve um ponto aqui no começo da temporada, nas primeiras corridas, em que a Alpine estava meio que distante até mesmo das equipes que ela está disputando hoje, né? Porque hoje ela está na 5ª posição, ela está muito distante do que é uma Mercedes, do que é uma Red Bull, mas ela está ali naquele 5º lugar, conseguindo trabalhar muito bem com as outras equipes, né? Então, assim, se fosse para poder fazer um vídeo dividido entre disputas, a gente estaria falando da Alpine junto com a Aston Martin, com a AlphaTauri, né? Mas eu acho que foi uma das equipes que mais conseguiu lidar com as adversidades em que ela teve de questões com o carro, porque enquanto a gente estava vendo as outras equipes tentando se desenvolver, a Alpine estava correndo atrás dos erros que ela teve no começo dessa temporada. Então, eles tiveram que trazer atualizações, tiveram que entender melhor os erros que eles tiveram no carro para poder consertar algumas coisas. Em um dado momento, eles estavam atrás dessas equipes. O GP da Hungria é um marco, assim, acho que para todas essas equipes, né? Porque o fato da Alpine ter conseguido vencer, mas também ter o Fernando Alonso terminando no 4º lugar, acabou trazendo muito, assim, tipo, para a Alpine, que era uma equipe que estava atrás da Aston Martin e da AlphaTauri, sabe? Tipo, eles conseguiram superar esses dois times. Também contaram com a sorte, né, de que o Vettel foi desclassificado. Então, para eles, assim, as coisas funcionaram muito bem. É uma disputa... Esse 5º lugar do Campeonato de Construtores, acho que está sendo uma disputa muito gostosa da gente acompanhar, por conta dessas coisas e porque a gente está vendo essa movimentação que essas equipes estão trazendo. Eu fiz os textos para o BP dessa metade da temporada, né? E eu dividi entre disputas. Então, eu fiz a disputa do final do pelotão, a do 5º lugar, a do pessoal que está lutando pelo 3º e a disputa que a gente está tendo pelo 1º lugar. E essa do 5º acho que é a que chama mais a atenção. E tem um fato também, que quando a gente estava conversando ali no começo da temporada, né, o que a gente achava que ia acontecer com Fernando Alonso e Esteban Ocon, a gente tinha quase certeza que o Fernando Alonso ia detonar, né, o Ocon não ia conseguir tantos resultados. Tipo, eu lembro muito claramente da gente falando sobre isso. Hoje, se a gente compara eles, o desempenho está muito parecido. Assim, tudo bem, a vitória do Ocon acabou trazendo um resultado muito bom para ele, né? Mas a gente tem diferença de 1 ponto só entre esses pilotos. Então, o Fernando Alonso tem 38 pontos agora, o Ocon 39, mas a disputa interna da equipe não é algo que a gente pode ignorar também, porque não é só os pontos, mas é questão de corrida. O Fernando Alonso terminou 5 vezes à frente do Ocon e o Ocon 6 vezes à frente do Fernando Alonso. Tem um pouco daquele começo de temporada em que a gente teve que o Ocon tinha um rendimento melhor até o Fernando Alonso conseguir se acertar ao carro, e em classificação também aí a coisa inverte. O Fernando Alonso conseguiu estar 6 vezes à frente do Ocon e o Ocon 5 vezes à frente do Fernando Alonso. Então a disputa internamente está muito equilibrada. Com toda a experiência que o Fernando Alonso tem, apesar dela, né, ele não está conseguindo também se sobressair muito ao Ocon. Tudo bem, a Hungria acabou aproximando eles mais ainda, mas eu acho que é uma coisa interessante. Tipo, vamos ver como é que vai ser o restante da temporada, mas internamente eles estão com um equilíbrio bem legal. Calma que já vai. Não, Rafa, essa vitória do Ocon, você acha que deu um gás para a equipe para 2022, até mesmo para desenvolvimento do carro, e vai focar já só para 2022 ou ainda vai tentar buscar uma 4ª posição contra a cara dela, contra a Ferrari? Ela pode ser otimista a esse ponto, lembrando que a Ferrari a gente vai falar daqui a pouco, né, mas a Ferrari enfrentou muitos problemas, assim como a própria Alpine. Olha, eu não diria que a Alpine vai lutar por 4ª posição ali entre Ferrari e McLaren. Eu acho que eles vão trabalhar mais a questão de tentar manter esse 5º lugar. Porque, tudo bem, teve essa vitória do Ocon, isso dá o up, né, que a gente tá discutindo aqui, sim, eu acho que vai dar um ânimo para a equipe, tanto para o próximo semestre. Eu acho que eles não vão focar só em 2022, não, eu acho que eles ainda vão ter algumas atualizações, alguns trabalhos, talvez, para esse ano, mas sim, ajuda também muito para pensar daqui para frente, 2022, principalmente porque eles têm o contrato com o Ocon estabelecido.
Então, não acho que eles venham buscar um quarto lugar. Eu acho que eles vão querer manter o quinto. Porque pode ser que as coisas comecem a dar certo para Aston Martin ou para AlphaTauri. Então, essa vai ser a briga. Vai ser a briga Aston Martin, AlphaTauri e Alpine. Eles vão focar realmente em manter esse quinto lugar e que quando surgir essas possibilidades de acontecer alguma coisa, alguns favoritos saíram, coisa assim, eles vão tentar estar no posto mais alto. E daí é a questão de trabalhar também na classificação, né? Tentar uma melhor classificação, algo que eles têm melhor que a Aston Martin, por exemplo. E daí a gente tem a questão da AlphaTauri, que tá quase só com o Gasly. Então, acho que existe uma grande possibilidade deles conseguirem esse quinto lugar. Então, e conseguirem mais resultados e manter essa posição. Mas não acho que eles pensem mais agora. Eles vão pensar em mais para o ano que vem, com certeza. Débora, acho que um pouco disso que a Rafa traz dela tentar se manter na quinta posição, né? Ainda mais que a Aston Martin tá ali, sabe, tendo dificuldades, mas ela ainda consegue, sabe, em alguns momentos tirar alguns pontos. A AlphaTauri tem, né, o Gasly brilhando, até recentemente aí começou a ter discussões do futuro dele na Fórmula 1, mas no caso, da Alpine, ela tem uma dupla equilibrada, né? Ela tem uma dupla que está conseguindo entregar resultados. O Ocon, no começo da temporada, teve um chassi danificado, que já foi trocado, então ele está conseguindo entregar resultados melhores. E no caso do Alonso, que pediu, né? Os pilotos que estão se adaptando na nova Fórmula 1, falou: olha, preciso de alguns GPs para me adaptar, e o Fernando Alonso já se adaptou e está se entregando totalmente, né? Eu acho que um dos pontos que é importante nessa troca que a gente teve de um ano para o outro, né, de ter um piloto que, bom, o Fernando Alonso ele retornou para a categoria, né, então a gente tem que levar em consideração que ele não ia ter o desempenho que ele tinha quando ele deixou a categoria, ou mesmo quando ele era mais novo, mas assim, ele não ficou devendo, né, em nenhum momento. Ele teve esse período de adaptação, então quando a gente compara com outros pilotos do grid, ele se deu muito bem nessa adaptação com a Alpine, o Sebastian Vettel também conseguiu já se adequar ao carro da Aston Martin, né, e acho que o único que ainda está perdendo é o Daniel Ricciardo, nessas mudanças que a gente teve. Mas para a Alpine está sendo um ponto positivo ter tanto o Fernando Alonso que ajuda eles com as questões do carro, mas quanto o desenvolvimento do Esteban Ocon, né? Então é um ponto bem importante. A gente vê que a troca do chassi acabou ajudando ele, teve alguns desempenhos ruins, né? Mas agora ele já está também. Acho que o ponto dele ter vencido na Hungria vai até dar um ânimo, né, para dar continuidade no campeonato, e até porque ele sabe que ele também precisa entregar, ele sabe que ele precisa valer esse contrato que ele tem, e o Fernando Alonso está aí para poder auxiliar o time, né? Então, por mais... Tem um outro fator que eu acho também que é interessante dessa equipe, porque eles não têm um chefe de equipe fixo, né? Tipo, eles estão ali com aquela coisa de... cada um tá cuidando do time e tá funcionando para eles de certa forma, né? Eles estão dividindo essas funções, mas tá dando certo. Então, eles têm tudo para poder tentar garantir esse quinto lugar, mas assim, eu acredito que ainda vai ser uma temporada de sobe e desce dessas equipes, porque nem sempre as equipes, né, tanto a Alpine, a Aston Martin, a AlphaTauri, conseguem terminar no top 10 com os dois carros. Estão disputando espaço com outras equipes. E é justamente o fato de quando eles conseguem encaixar dois carros na zona de pontuação, acabam mudando um pouco do campeonato deles, né? Tanto em questão de aproximação ou de distância entre eles. Então, eu acredito que ainda vai ter um trabalho muito longo até o final da temporada para poder a gente conseguir estabelecer e saber quem é que fica com esse quinto lugar. O único ponto ruim, assim, acho que para Alpine, né, que no ano passado ela, como Renault, ela estava disputando um terceiro lugar ali com a McLaren, né? Hoje ela perdeu um pouco de espaço no grid, até porque esses times foram surpreendidos, de certa forma, com o rendimento que a Ferrari está tendo esse ano. Exato, agora, né, Rafa, aguardar, ver segundo semestre como será, apesar que a gente, nossa, cara, essas férias da Fórmula 1 me matam a cabeça, porque tecnicamente o Brasil a gente já está no segundo semestre, mas eles entram no segundo semestre agora, os pilotos estão lá, lindos pimpões de suas férias, e nós aqui trabalhando que nem uns loucos, né, para morar num país de terceiro mundo, caindo para quarto, né, rebaixamento aí depende de muitas coisas, mas, de qualquer forma, dá para ter boas expectativas no final de ano, né? A Alpine aí ela pode entregar bons resultados.
É aquilo, eu acredito que eles têm total chance de segurar aí esse 5º lugar e vai ser um resultado divino para eles, né? Eu acho que em um ano que a gente esperava a Aston Martin e a AlphaTauri nessa posição, talvez, na realidade, a Aston Martin até para cima lutando com a McLaren, não a Ferrari lutando com a McLaren, eu acho que é a melhor posição que eles podem estar vendo, assim, os últimos anos aí que a Alpine, a antiga Renault, sofreu. Então, acho que sim, as expectativas são altas para o próximo semestre. Ter terminado o primeiro semestre da Fórmula 1 em alta, eu acho que dá realmente um impulso para eles começarem a segunda parte também alta, mas é claro, a gente sabe como a Fórmula 1 funciona e pode aí reservar um monte de surpresa, mas assim, em um cenário realista e tal, de que nenhuma surpresa aconteça, eu acho que a Alpine tem condições de terminar bem este campeonato aí maluco, que agora a gente teve essa pausa e a gente vai ter 3 rodadas triplas. Eu tô tipo, o quê? O que tá acontecendo? É 3, uma semana de descanso. 3, uma semana de descanso. 3, uma semana de descanso. A nossa cara de tipo, mano. Não, eu ainda levo uma vida estilo Cassader, né? Devagar aqui, como eu diria, tô tentando lembrar a letra da música, mas enfim, vocês entenderam a ideia. Mas eu fico com dó de vocês duas, né? Que acorda pra TL1, acorda pro TL2, acorda pro TL3, quali, e tipo, não é acordar, tipo, vai começar o TL1 em 10 minutos, acorda, tipo, 3 horas antes, 4 horas antes. Até porque o meu computador, ele não me permite acordar 10 computador minutos. a lenha, né? A gente vive quase que numa casa caipira aqui, um computador movido a lenha. Bom, pessoal, isso é sobre a Alpine. Acho que vale a gente esperar bastante coisa aí. O que ela entregou nesse começo de ano aí, eu acho que foi muito legal. E já para a segunda semestre, segunda parte da temporada aí da Fórmula 1 vai ser bem legal. Então, comentem aí abaixo o que vocês acharam do primeiro semestre da equipe francesa.